Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para estudarmos, a palavra de Deus através da revista Compromisso, essa revista aqui, tá? O Discipulado Cristão. Nós estamos vendo aí, essa é a quarta lição que nós vamos estudar, tá certo? Nós estamos vendo aí o Discipulado Cristão em vários livros do Novo Testamento, tá certo? E hoje o título da nossa lição é o Discipulado Cristão na Carta aos Romanos, certo? É uma lição muito proveitosa, a gente vai aprender muito aí, tá? Lição de número 4, do terceiro trimestre, 2018, texto áureo, está lá em Romanos 16, 19, que diz assim: Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mais simples no mal. Tá? Esse texto que nós acabamos de ler, ele relata aquela afirmativa de Cristo lá, quando ele diz ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Tá? Então isso aí tem um contexto que leva a entender essa questão aí também que Cristo mencionou. Tá certo? A nossa introdução diz o seguinte: o que é uma igreja boa? Lembrando que no nosso vocabulário normal, a gente confunde igreja com templo, tá certo? O que é uma igreja boa? Igreja somos nós, é o povo reunido, salvo e remido no sangue de Jesus, que se transforma na igreja, se torna a igreja de Cristo, tá certo? Mas o que é uma igreja boa? Tá? Esse é o primeiro ponto da nossa introdução. É aquela que possui um bom templo em uma grande área, um templo grande, gigantesco, luxuoso, enfim. Será que é isso uma boa igreja? Um bom estacionamento. Será que uma boa igreja, ela deve ter um bom estacionamento? Uma bancada confortável. Será que para ser uma boa igreja é necessário uma bancada confortável? Um ambiente climatizado. Será que para ser uma ótima igreja, uma boa igreja, tem de ter um ambiente climatizado? Amplas salas para a EBD. Será que isso torna uma igreja boa, agradável? Pregações escalafobéticas, aquelas pregações que os teólogos dizem que é a revelação da revelação. É escalafobética a coisa, né? Será que é isso? Uma boa igreja tem isso? Um bom coral. Será que uma boa igreja ela tem um bom coral? Todos esses recursos são importantes para a vida da igreja. Lembrando bem, nós não estamos aqui criticando nem dizendo que não é necessário, tá? Uma boa igreja, para a vida útil da igreja, esses recursos, um bom templo em uma área grande, um bom estacionamento, bancada confortável, ambiente climatizado, amplas salas para EBD, pregações, não vou dizer escalafobéticas, mas vou dizer boas pregações, pregações que edificam o homem, pregações que levam o homem a entender que depende de Cristo. Isso é muito bom. Um bom coral, excelente, não tem o que a gente discutir aqui, tá certo? Então todos esses recursos são importantes para a vida da igreja, porém não são suficientes para que seja uma comunidade de discípulos conforme as Escrituras. Tudo isso que a gente falou aqui. Algumas igrejas possuem isso e muito mais. Possuem isso aqui e muito mais. Porém, estão longe de serem uma comunidade de discípulos conforme as Escrituras Sagradas. Muito longe. Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Então, no decorrer da lição, a gente vai entender melhor isso que a gente acabou de falar aqui, tá certo? O primeiro ponto da lição diz o seguinte: o discípulo e o desafio da unidade cristã. Em João 17, de 20 a 23, Jesus já em sua oração pedia ao Pai que seus discípulos se tornassem um modelo de unidade. Jesus na oração disse assim: como nós somos um, como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam. Eles sejam semelhantes. Eles tenham unidade. Eles tenham comunhão. Foi isso que Jesus quis falar. Tá?
Esta unidade era visível quando se uniam em oração. Está lá em Atos 1,14. Vamos ler lá Atos 1,14. Tá? Essa unidade era visível quando se uniam em oração. Atos, capítulo 1, o verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Unânimes em oração. Se nós prestarmos atenção, um dos cultos menos frequentados das nossas igrejas hoje é o culto de oração e doutrina. Dificilmente. Uma média hoje, eu acredito que de 30 pessoas em uma igreja de porte pequeno, né? Porte médio. Uma média de 30 pessoas. A igreja que eu faço parte, ela tem 152 membros, se eu não estou enganado. Desses 152 membros, eu acredito que num culto de oração, 1/3 deve comparecer. E eu não tenho exatidão nisso, mas acredito que sim. Então, esta unidade era visível quando se uniam em oração. Quando tinham tudo em comum. Atos 2,44. O que é que diz Atos 2,44? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Tudo que eles tinham o prazer de compartilhar com os outros, compartilhar com os irmãos. A referência bíblica diz que não tinha nenhum necessitado, porque todos mutuamente se ajudavam. Então isso é importante, tá? Viver em comunidade é um desafio e a unidade cristã pode se romper devido a algum fator social, cultural ou doutrinário. Se os irmãos prestarem atenção, naquele tempo lá, existiam judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas eles vinham de uma cultura, eles vinham de um fator social, de uma área social diferente da dos gentios. Então, por esse motivo, houveram algumas divergências, alguns choques de cultura, alguns choques de pensamentos, certo? E nos nossos dias atuais, isso acontece muito. Tá? Essa unidade, ela é muitas vezes rompida por causa de culturas, por causa de pensamentos, por causa de dogmas humanos, por causa de leis humanas. Exemplo, tem pessoas que condenam irmãos porque a mulher veste calça comprida. Tem pessoas que condenam o outro porque a mulher usa brinco, pulseira, batom, pinta unha. Meu irmão, isso nem influi nem contribui. Não é porque uma mulher pinta a unha que ela vai deixar de ser um discípulo de Cristo. Agora sim, se ela estiver com a unha limpa, sem pintura nenhuma, mas o coração dela estiver manchado pelo pecado, ela não é discípulo de jeito nenhum. Às vezes, a aparência, ela criminaliza, ela marginaliza, ela caracteriza que o camarada ele não é discípulo, ele não é cristão, ele não é crente. Mas o coração do cidadão muitas vezes está tão limpo. E Deus aceita a oração, Deus aceita louvor, Deus aceita a adoração. E muitas vezes o camarada está de terno, gravata, Bíblia embaixo do braço, pregando, ensinando, e Deus está reprovando tudo. Temos de ter cuidado nisso, tá? Então, muitas vezes, essa unidade, essa comunidade cristã, ela foi rompida devido a algum fator social, cultural, doutrinário. Em Atos 6, de 1 a 6, vemos que a primeira dificuldade apareceu devido aos judeus de cultura grega se sentirem discriminados na ação social, mas a situação foi resolvida quando os discípulos, orientados pelo Espírito Santo, elegeram diáconos para solucionar o problema das viúvas. Esses judeus de cultura grega, eles se sentiram menosprezados, por quê? Porque as viúvas deles estavam, vamos dizer assim, sendo esquecidas, não esquecidas porque eles queriam, mas porque era muito trabalho, era muita obrigação, muita responsabilidade para 12, para 11, né? Mas Matias já tinha entrado para 12. Era muita responsabilidade. Então, foi o que aconteceu? Foi eleito diáconos. Diáconos foram eleitos para quê? Para ajudar nessa área, para sanar essa necessidade. Então, a situação ela foi resolvida. Em Romanos 14, de 1 a 6,
vemos na comunidade cristã em Roma alguns que se achavam fortes, acreditando que poderiam comer de tudo diante dos mais fracos. Vamos ler esse texto, Romanos 14, de 1 a 6, para os irmãos entenderem. Tá? Romanos 14, de 1 a 6. A tolerância para com os fracos na fé é o título. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Está dizendo que isso é bobagem. Simplesmente isso. Aí uns pensavam naquela época que eram fortes, porque comiam de tudo. E outros pensavam que eram fracos, porque comiam somente legumes. Então a Bíblia está dizendo claramente, não julgue, meu irmão. Meu irmão, se você comer determinada comida, ou se você beber determinada bebida licitamente, eu não estou falando aqui de bebida alcoólica, que a Bíblia condena. Não estou falando disso. Eu estou falando de comer e beber normalmente. Mas eu não bebo café. Mas o meu irmão bebe café. Então, esse café ele não vai tirar meu irmão do céu. Ele não vai deixar o meu irmão inferior a mim, não. Eu não bebo refrigerante, porque eu acredito que é melhor para a minha saúde, mas meu irmão bebe. E qual é o problema dele beber? Meu irmão come carne de porco, eu não como. E se meu irmão come a carne de porco e eu não como, qual é o problema? Ele vai se distanciar de Deus por causa disso? Ele não vai. Eu, particularmente, não como carne de porco por uma questão de saúde. Eu não como por isso. Mas eu não critico o meu irmão que come. Eu tenho uma filha, minha filha come carne de porco. E eu não vou criticá-la. Eu não vou menosprezá-la por causa disso. Não, pelo contrário. Ela come e agradece a Deus pela comida. Eu não como e agradeço a Deus pela comida. Estamos em um patamar igual. Certo? Então, acreditando que poderiam comer de tudo diante dos mais fracos. Em uma igreja composta de judeus e gentios, era comum haver conflitos originários das suas tradições e costumes. Porém, Paulo mostra a solução dos problemas quando imitamos a Cristo. Nosso exemplo de renúncia e sacrifício. Quando nós imitamos a Cristo. Tem um livro que diz, que o título do livro é assim: o que Jesus faria em seus passos? O que Jesus faria numa situação dessa? Jesus foi criticado porque comia com seus discípulos, apanhou espigas num sábado. Jesus ele rebateu, espera aí, se uma vaca de vocês cair num precipício num dia de sábado, eles não vão tirar de lá porque é sábado? Temos de entender isso. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para acolher. Estamos aqui para erguer aquele que está caído. Estamos aqui para manter a unidade cristã. Certo? Com o mesmo modo de pensar, pois Cristo tornou-se servo da circuncisão, judeus. Cristo ele foi circuncidado ao 8º dia. Para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e para que os gentios também fossem alcançados. Jesus ele cumpriu para que outros pudessem alcançar a graça e a misericórdia dele. Isso é muito importante. Segundo ponto, o discípulo e o exercício da mútua responsabilidade. O discípulo cristão não é solitário, e sim solidário. O discípulo cristão, ele nunca pode dizer que é discípulo se ele anda solitariamente. Não tem amigo, não tem com quem falar, não tem com quem conversar. Como é que ele vai falar de Jesus a quem? É ele mesmo? Ele não pode ser solitário, e sim, ele deve ser solidário, a ajudar aqueles que necessitam de uma mão estendida.
Em Romanos 15:14, Paulo orienta os crentes que sejam capazes de aconselhar-se uns aos outros. Conselhos, meus irmãos. Às vezes, pessoas estão se afastando das igrejas porque não têm compartilhado suas necessidades. E muitas vezes chegam em determinadas situações que não conseguem sair. E muitas vezes um conselho, uma palavra de um irmão, uma palavra de um discípulo, muitas vezes pode tirar o camarada daquela situação. A mesma exortação é dirigida aos Colossenses. Está lá em Colossenses 3,16. Vamos ver o que é que diz lá? Colossenses, capítulo 3, o verso 16. Colossenses 3,16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aconselhai-vos, instruí-vos mutuamente. Isso é unidade cristã. Em Gálatas 6, de 1 a 2, Paulo recorre à responsabilidade mútua dos discípulos no cuidado daquele que for surpreendido em pecado, para restaurá-lo com mansidão e completa. Cumpram a lei de Cristo, levando o fardo pesado uns dos outros. O camarada foi achado em pecado. O que é que deve acontecer com esse cidadão? Ele deve ser discriminado? Ele deve ser jogado para fora da igreja? Ele deve ser lançado ao inferno? Não, a Bíblia diz que deve ser corrigido com mansidão completa. Nós temos de procurar restaurá-lo. Se nós somos discípulos de Cristo e encontramos um irmão nosso numa situação dessa que todos nós estamos sujeitos, e se fosse com você? Eu sempre penso isso, e se fosse comigo? E se essa situação estivesse acontecendo comigo, o que era que eu iria fazer? Como era que eu iria agir? O que era que eu estaria pensando? O que era que eu queria que acontecesse comigo? Eu queria que acontecesse a mesma coisa, que alguém me estendesse a mão. Então vamos estender a mão. A expressão uns aos outros no Novo Testamento é mencionada 58 vezes, descaracterizando assim que só o pastor ou conselheiros estejam aptos a realizar esta tarefa. Vemos que todos estavam na mesma condição. Meus irmãos, todos nós, independentemente de rótulo, de título, tá? O pastor da minha igreja, ele é responsável sim em formar discípulos. Ele é responsável sim em orientar. Ele é responsável sim em ensinar a palavra de Deus. Claro que ele é. Porém, ele não está sozinho. Ele tem de fazer a obra da mesma forma que eu tenho. Significa dizer que eu não vou pregar o evangelho para uma pessoa porque eu não sou pastor? Quer dizer que eu só vou pregar, só vou na casa de fulano se o pastor puder ir? Não. O pastor é um servo semelhante à minha pessoa. Porém, ele tem responsabilidades específicas, a mais do que a minha. Porém, todos nós somos servos. Então, todos estavam na mesma condição. É uma visão de ajuda, que reconhece a centralidade da grande comissão e tem o discipulado como algo básico. Temos de entender que é uma visão de ajuda e reconhecimento à centralidade da grande comissão. Os discípulos estão juntos. Nós somos discípulos, estamos juntos e precisamos formar discípulos e precisamos ajudar os discípulos que estão caindo e precisamos levantar aqueles que estão caídos. Tá? O terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte: o discípulo e a evangelização a partir da residência. Isso aqui é importante, tá? Esta modalidade de evangelização não pode ser confundida para tirar os crentes da sua igreja, a qual é membro, para ficarem congregados em residências. Isso aqui de forma nenhuma. Em Atos 5,42, Paulo fala que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de anunciar a Cristo. Os cultos no templo existiam. E eles complementavam de casa em casa, pregando a Jesus, mostrando o caminho da salvação. Agora, jamais existem pessoas que hoje estão trocando a vir ao templo, adorar a Deus em coletividade, para estar em casa assistindo um culto pela internet. Está adorando a Deus? Está. Mas está adorando de uma forma coerente, de uma forma correta? Não.
A adoração, ela tem um significado de coletividade. A comunidade junta, os discípulos juntos. É isso o que a palavra de Deus está falando. O templo é o lugar consagrado para a igreja louvar a Deus. A igreja, todos nós. Nossa casa é um lugar onde a igreja deve se reunir como prolongamento do templo, não o substituindo. De forma alguma, a nossa residência vai substituir o templo. Então que isso fique bem claro, tá? Michael Green, em seu livro Evangelização na Igreja Primitiva, destaca a importância do uso das casas como um dos métodos mais eficazes na propagação do Evangelho. Vejamos. A atmosfera informal e descontraída do lar. O camarada muitas vezes recebe alguém na sua casa, o camarada está de sandália, o camarada está de bermuda, o camarada no final da reunião serve uma pipoca. Na igreja não tem isso. Na igreja, claro que na casa tem que ter um momento de reverência, isso aí a gente sabe que tem que ter. Tá? Estamos diante de um Deus vivo, mas estamos na nossa residência, onde o ambiente e a atmosfera ela é mais descontraída do que no templo. Tá? O templo é um lugar de total reverência. Na nossa casa devemos ter reverência com as coisas de Deus, sem sombra de dúvida. Porém, a atmosfera é outra totalmente diferente. Tá certo? 2. A hospitalidade é desfrutada. Você tem prazer em receber o seu irmão em Cristo na sua residência, para estudar a palavra de Deus. Tá certo? O pastor Márcio Tunala diz: na igreja atual, os lares devem ser redescobertos como um ambiente estratégico para a evangelização discipuladora, para o ensinamento da palavra. Tá? A igreja, o templo, ela continua sendo o lugar que Deus escolheu para que o nome dele estivesse ali perpetuamente. Como lá em 2 Crônicas diz. Perpetuamente. Foi escolhido para isso, foi consagrado para isso. A nossa residência também deve ser consagrada para o louvor e glória de Deus. Certo? Mas deve ser como um ponto estratégico para a evangelização discipuladora. Um complemento daquilo que se vê no templo. Certo? O quarto ponto, o discípulo e o cuidado com as influências negativas. Isso aqui, meu irmão, a gente poderia ficar falando por muito tempo, mas vamos acompanhar aqui. As cartas do Novo Testamento advertem constantemente contra as influências negativas dentro da comunidade dos discípulos. E essa influência negativa que nós estamos falando aqui não está sendo falado com relação a palavras. Tem pessoas que dizem palavras negativas, não é isso. Estamos falando de influência de pessoas que são negativas. A gente vai entender isso aqui melhor. Influências essas que causam divisões na igreja. São relacionamentos, são convivência com pessoas que são negativas contra a palavra de Deus. Os que dividem a igreja não chegam anunciando divisão. Quando alguém quer dividir a igreja, quando alguém quer dividir os membros da igreja, eles não vêm anunciando divisão. Eles vêm anunciando algo que eles descobriram. Por exemplo, um exemplo claro. Só existe salvação para aqueles que guardam o sábado. A pessoa que quer trazer essa ideologia para a igreja de Cristo, ela não vem dizendo, não, eu vou dividir vocês porque vocês estão junto de pessoas que guardam o domingo. E a Bíblia diz que para que o homem seja salvo tem que guardar o sábado. Ela não vem dizendo isso. Ela vem na sutileza. Ela vem na mansidão, na calma, na amizade. Quando ela consegue a amizade, quando ela consegue a influência, aí ela começa a destilar o veneno, a mostrar o que ela pensa, e muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir determinadas coisas, ou não temos o conhecimento necessário da palavra de Deus, e acreditamos que aquela mentira é a mais pura verdade, e acabamos saindo da igreja a qual nós amamos e congregamos por muitos anos. Em Judas 4,19 nos fala que eles se infiltram entre nós sem que sejam notados. Jesus disse, são lobos em pele de cordeiro. Você não percebe que é um lobo. Você só vai perceber quando a pele cai. Quando é retirada a máscara. Mas aparentemente é um cordeiro. Mas é um lobo vestido de cordeiro. Temos de ter cuidado com isso. A influência negativa, como mentira, se apresentam como um verniz de verdade. Eles falam mentiras camufladas de mais pura verdade. Por isso que eu sempre digo,
é muito complicado você receber, você que conhece a palavra de Deus, você que tem um entendimento da palavra de Deus, você que sabe o que significa a palavra de Deus, você está recebendo na sua casa, por exemplo, os mormons. Qual o proveito que você vai ter em ouvir a mensagem de uma pessoa que é mormon? Nenhuma. Porque eles vão falar de Joseph Smith, eles vão falar que Jesus era um ser iluminado, eles vão dizer que Jesus não era o Filho de Deus, eles vão dizer que Jesus foi um grande profeta, mas não vão dizer que Jesus era o Deus encarnado. Eles não vão afirmar para você que só Jesus pode levar o homem ao céu. Eles não vão afirmar para você que o caminho, verdade e vida é Jesus. Eles não vão dizer isso. Então, qual o proveito que eu vou ter em um estudo desse? Nenhum. Nenhum. Porque a Bíblia diz que se um anjo do céu, Paulo disse, se um anjo descer do céu e vos pregar outro evangelho que não seja este já posto, seja amaldiçoado. Eu vou estar recebendo essas influências negativas para quê? Se não vai acrescentar nada. Acrescentar, sem dúvidas. Vai acrescentar em muitas, né? Não sabemos ao certo a quem Paulo se referia, nem quais influências eram, porém eram dignas de condenação. O que é que acontece? Todas as influências negativas que nos afastam do caminho do Senhor, que nos afastam da palavra de Deus, elas devem ser condenadas. Elas não devem ser recebidas. Pois colocavam obstáculos aos ensinos do Evangelho e ética cristã. Coloca obstáculo, coloca dúvida na cabeça das pessoas. Isso não existe. A recomendação é ter cuidado e se afastar deles. Tá? Romanos 16:18 diz: porque eles não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu próprio ventre, e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Eles não servem a Cristo. Eles não servem a Cristo. Eles servem a qualquer outra pessoa, menos a Cristo. Tá? São deuses do seu próprio ventre e enganam o coração dos inocentes com palavras doces. Palavras que você vai receber facilmente. Mas são palavras que o final é morte. E morte aqui eu estou falando em separação de Deus. Temos de ter cuidado com isso. Leamos 2 Timóteo 3, de 1 a 5. O que é que diz? 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Olha que texto interessante. Tá? 2 Timóteo 3, de 1 a 5. A gente vai passar para o quinto ponto já já. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Olha o que é que diz. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Leia toda essa relação que eu li para você aqui. Veja toda essa relação. Se isso não se cumpre nos nossos dias de hoje. Aí para você estar perto, não está dizendo aqui que é para você abandonar. Não está dizendo que é para você deixar para lá, não pregar o evangelho. Não é isso. Está dizendo o seguinte: se você se juntar com essas pessoas para ouvir o que eles estão pregando, o que eles estão falando, corre um grande risco de você se juntar a eles. Agora, se você combater com a palavra de Deus, pode ser que um desses sejam convertidos ao Senhor e alcancem a salvação em Jesus. Tá? Segundo Pedro 2, de 1 a 3, heresias destruidoras. Certo? Precisamos estar atentos, pois as influências da sociedade pluralista, com uma ética relativista, invadem nossas igrejas, não só pela mídia secular, mas também por muitos que estão em nosso meio e não são cristãos, tendo aparência, porém sem essência. Nós não vamos ser contaminados ou influenciados somente pela mídia secular, somente pela Rede Globo, somente pela Band, somente pela Record, não. Nós vamos ser influenciados muitas vezes por pessoas que estão dentro das igrejas, com aparência de santidade,
com a aparência, porém sem essência. Temos de ter cuidado, tá? O quinto ponto, o discípulo e a obediência exigida. A obediência, que implica submissão completa a Cristo, é a face mais visível dos discípulos. O discípulo ele tem de ser obediente. Ele não pode ser desobediente de forma alguma a Cristo. E aos homens também, tá? Romanos 16, 19, Paulo afirma que a obediência dos crentes romanos era conhecida de todos. É algo que se prolifera. É algo que se prolifera. É algo que todos sabem, todos reconhecem. É a obediência. Antes, Paulo afirmou que a fé daqueles crentes era anunciada a todo mundo. Está lá em Romanos 1,8. A fé de muitas pessoas, outras pessoas vão conhecer Jesus através da fé de fulano. Rapaz, eu queria ser crente igual a fulano. Eu queria ter a vida igual a Cicrano. No primeiro e último capítulo da carta, no caso de Romanos, vemos que a fé e a obediência andam juntas. O teólogo Bonhoeffer disse: só o crente é obediente e só o obediente crê. Então, só tem fé aquele que obedece e só obedece aquele que crê. Não tem o que a gente discutir. A fé sem obediência a Cristo não diz nada. Assim como a fé sem obras é morta, está lá em Tiago 2,17. A fé, eu tenho fé, mas eu não sou obediente a Cristo, não serve de nada. E eu tenho fé e não pratico obras que caracterizam aquela fé, também não vai servir de nada, é morto. Paulo se alegrava com a obediência dos cristãos em Roma e alimentava o desejo de que eles fossem sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. No verso 19. Refletindo assim o conselho de Jesus quanto ao equilíbrio do discipulado cristão. Está lá em Mateus 10,16. Sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. Tem de haver isso. O discípulo de Cristo deve ser sábio sem ser astuto e manter-se simples sem ser ingênuo. Isso aqui é fantástico, tá? Deve ser sábio sem ser astuto, sem ser malicioso, né? Sem usar as entrelinhas e manter-se simples sem ser ingênuo. Pessoas pensam que crente é burro, desculpa a expressão, idiota, imbecil, e não é. Crente é bem instruído, crente é bem informado. Agora nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nossa conclusão diz o seguinte: não se pode falar em discipulado cristão sem vivermos em comunidade, tá? Então, nós temos de ter uma igreja a qual somos membros e congregamos nela, tá certo? Temos de viver em comunidade, para que assim sejamos discípulos de Cristo, tá? E em vivermos em comunidade, muitas vezes nos resulta em marcas dolorosas. Algo que aconteceu, que muitas vezes a gente não consegue esquecer, porém temos a obrigação de perdoar. Esquecer, temos uma memória, tá? Agora, perdoar, aquilo não vai nos causar mais dor, aquilo não vai nos causar mais sofrimento. Porém, não somos perfeitos. Mas cabe a cada um de nós suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos, suportáveis uns aos outros. Esse suportar uns aos outros resulta em mútua responsabilidade entre nós, seus discípulos, para que cuidemos uns dos outros nas necessidades. Responsabilidade mútua. Saber o que está acontecendo, tentar resolver, tentar ajudar, tentar ver qual é a necessidade do nosso próximo, do nosso irmão, para tentarmos viver em comunidade e discipulado cristão. A ordem de Jesus é que seus discípulos compartilhem uns com os outros o amor compartilhado por ele. Está lá, né? Em Romanos 13, de 35 a 45, de 34 a 35, formando uma cultura de discípulos entre nós. Certo? Para fomentar ou crescer essa cultura discipular, os cristãos do primeiro século usaram estrategicamente suas casas como polos de evangelização e discipulado, muito bem propagado em nossos dias pela Junta de Missões Nacionais dentro da visão de igreja multiplicadora. O que é isso? Um prolongamento das igrejas nos templos, tá? Ensinamentos, discipulado. Dentro dessa visão, o discípulo aprende a verdade em Cristo e vive em obediência. Certo? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa quarta lição. Tá? Semana que vem nós vamos estar estudando a nossa quinta lição, que ela tem por título
discipulado cristão nas cartas aos Coríntios, tá? O texto base é 2 Coríntios 13:5, ok? Então que Deus nos abençoe e nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor, que Deus possa nos abençoar.